irmãos, a paz do Senhor, estão todos bem? Espero que todos estejam bem. Queridos, passando para mais uma palavra de reflexão. O capítulo 4 do livro de Apocalipse fala sobre a estrutura do trono. João diz que se achou em espírito e foi arrebatado para os céus. E lá uma voz como de trombeta fala com ele e diz: vem e vede as coisas que depois dessas vão acontecer. E lá ele vê o trono móvel de Deus, né? Aquele que está sentado no trono é semelhante a uma figura humana e em volta dele tem 4 pedras e 4 animais, né? A jaspe, a sardônica, o arco celeste e a esmeralda. Na verdade, 3 pedras e o arco celeste, né? E João vai falar também sobre 4 animais, né? O leão, o bezerro, o homem e a águia. Na águia ele dá um detalhe. Ele diz assim: a águia como se estivesse voando. São 4 querubins, um com rosto de leão, simbolizando a autoridade, um com rosto de bezerro, simbolizando a servidão ou a humildade, um com rosto de homem, simbolizando o domínio, e um com rosto de águia. O quarto, todos me chamam a atenção, mas o quarto ser vivente é interessante. Os aspectos do trono devem ser encontrados em nós. São aspectos do trono que devem refletir em nós, né? Por exemplo, a águia. Segundo os estudiosos, a águia é a única ave ou o único ser vivente que tem o poder de enxergar a 300 quilômetros de distância. E detalhe, ela pode enxergar 2 alvos, ou seja, se 2 formigas estiverem de um lado e de outro, ela pode observar os movimentos das formigas dos 2 lados. O cérebro da águia é dividido, né? Não é que é dividido, manda 2 mensagens específicas, falando sobre os 2 movimentos daqueles 2 alvos que estão diante dela. O homem não tem essa característica, né? Cientificamente falando. Só que trazendo para uma aplicação, Obrigado, Mirella. Obrigado, Mirella. Trazendo para uma representação, é a visão espiritual e a visão material. O homem tem que ter 2 visões. O cristão tem que ter 2 visões. Seus olhos não podem ser focados no problema. Seus olhos têm que ir além do problema. O salmista vai dizer: eleva os meus olhos para os montes. Por que ele vai elevar os olhos para os montes? Porque os montes na cultura judaica e também nesse período de guerra, né? No período medieval, os castelos, as cidades eram construídas principalmente em volta de montes, porque os montes se vêem como proteção. Aí o salmista vai dizer: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Porque ele estava olhando para algo, o top, o sublime. E de repente a sua segunda visão, a visão espiritual, se eleva além dos montes. E ele mesmo responde a pergunta: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, a sua visão tem que estar acima do problema. A visão da águia, a visão do quarto ser vivente, do querubim, é uma visão além do limite, além da compreensão humana. É uma visão espiritual, que tem poder de enxergar além do problema. Você precisa enxergar além do problema, além do que as condições humanas lhe propõem. E eu tenho por certo que Deus vai lhe dar a vitória. Maior do que os seus problemas é o seu Deus. Então, quando a coisa estiver complicada, quando você estiver angustiado, entenda
que maior do que Golias é o Deus de Davi, maior do que Faraó é o Deus de Moisés, maior do que os seus problemas é o seu Deus, maior e mais forte é o braço que está com você. O braço de carne tem força, mas é limitado. O seu Deus é ilimitado. Continue acreditando, porque Deus, por certo, vai lhe dar vitória. Deus abençoe, queridos.